Agora eu vou abrir a sala para todos. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada pela presença nesse nosso bate-papo um pouco informal. Hoje a Anabela vai falar para a gente sobre as vias de parto. A Anabela é obstetra portuguesa, mas agora está morando na Irlanda e vai falar um pouquinho sobre as indicações e contraindicações de cada via de parto. Depois o Igor e o João vão comentar sobre as consequências mais médicas e cirúrgicas e eu vou falar um pouco do pavimento pélvico. Anabela, tem a palavra. Muito obrigada a todos, João, Igor, e acho que já podemos começar. Antes de mais, queria agradecer à Lara e ao grupo esta oportunidade de falar. Eu faço parte do grupo desde a altura que eu estava em Portugal, e entretanto eu neste momento estou a exercer na Irlanda. E é um bocadinho na perspectiva da minha experiência também aqui na Irlanda. O que é que eu posso também, acho que gerir um bocadinho de discussão acerca das vias de parto e em que sentido é que a obstetrícia moderna está a ir, podemos dizer. Só para dar um bocadinho do meu background, o que é que eu faço neste momento. Eu estou na Irlanda desde 2018 e trabalho entre duas maternidades. Uma delas é esta aqui, que é o Coombe Maternity Hospital, que é uma maternidade, é um centro de maternidade que trabalha como maternidade, tem cerca de 9.000 partos ano, ou seja, é uma das maiores maternidades a nível europeu. Eu aqui, faço uma consulta de obstetrícia, vejo cerca de, por ano, tenho 350 grávidas sob o meu cuidado. Tenho também, parte destas grávidas fazem um percurso com a consulta de enfermeiras, que é um bocadinho diferente do que acontece em Portugal, ou seja, o que nós chamamos midwifery-led care, ou seja, elas estão sob a alçada das enfermeiras. Se houver alguma complicação, por exemplo, preocupação com o aumento da tensão arterial, ou se há preocupação que seja um bebê pequeno, depois voltam para a minha consulta. Eu faço também depois, trabalho entre duas maternidades, como eu disse, e trabalho numa outra maternidade mais pequena, que é esta aqui, que é o Midlands Regional Hospital Portlaoise, que é mais ou menos no centro da Irlanda, um bocadinho abaixo do centro, que é uma maternidade mais pequena, cerca de 1.500 partos ano, numa zona pobre da Irlanda, podemos dizer, com algumas dificuldades sociais, e aqui é onde eu faço também bloco de partos, com algumas dificuldades e algumas características que depois podemos falar um bocadinho mais à frente. Nestas duas maternidades eu também faço parte de uma coisa diferente que em Portugal ainda não há, mas poderemos falar sobre isso, que é o chamado, é um grupo que nós temos quando há algum evento adverso num parto. Depois o grupo reúne-se e vamos ver os eventos, o que é que levou aos eventos, se há algum evento, alguma situação que pode ser melhorada, e isto traz progressão, é o que nós chamamos de Serious Incident Management Forum, que tem a ver com guidelines que nós temos aqui a nível da Irlanda. Isto falando só sobre a minha experiência. Mas falando agora de vias de parto, e para falar de vias de parto eu tenho que começar pelo início, ou seja, falando de evolução e de uma teoria antropológica. E isto é o que nós chamamos a raça humana, à medida que temos evoluído, para termos, andamos bípedes, a pelve teve que ficar mais estreita, e isto trouxe algumas alterações na via de parto, mas também como seres humanos e como fomos evoluindo, o cérebro também foi aumentando, e isto é o que os antropólogos chamam o obstetrical dilemma, em que, comparado com outros primatas, a circunferência do nosso crânio é estreito em relação à pelve. Isto traz, nós a nível, comparado com outros primatas, temos um parto difícil, enquanto outros primatas conseguem ter o parto não assistido, conseguem por próprio, o ser humano muitas vezes precisa de um parto assistido. E o Olmsted tem aqui uma frase que vem do Olmsted que diz que o parto é se calhar a viagem mais excitante, mas também a viagem com o maior risco que nós vamos ter na nossa vida. E eu acho que isto é
exemplifica exatamente o que é o parto no ser humano. Com a evolução da obstetrícia e com a evolução ao longo dos últimos 100 anos, tem havido, e todos sabemos que têm aumentado as taxas de cesarianas, e isto tem a ver com a institucionalização do parto. Se nós olhamos para os Estados Unidos, nos anos 30, cerca de 30% dos partos aconteciam no meio, em casa, no domicílio, enquanto se olharmos 20 anos mais à frente, em 1955, por exemplo, nos números dos Estados Unidos, 99% dos partos já estavam a ocorrer dentro de instituições de hospitais. E isto é o que se tem assistido a nível mundial. Tem havido também avanços na anestesia obstétrica, em técnicas cirúrgicas, disponibilidade de produtos sanguíneos, antibióticos profiláticos também para assistir no parto, e isto tem levado a uma diminuição da taxa de mortalidade materna e também fetal. Mas temos também assistido ao reverso da medalha, que é o aumento da cesariana, e isto a nível mundial mesmo. Temos alguns países onde a taxa será bastante elevada, acima dos 80%. Na Europa, estes números situam cerca dos 30%. Se olharmos para Portugal, acho que as últimas estatísticas que eu vi são de 31%. Aqui na Irlanda também ronda os 31%. E porquê é que isto está a acontecer? Isto tem vários fatores contribuintes, nomeadamente fatores tecnológicos, avanço na ecografia obstétrica, melhor compreensão da fisiologia fetal e placentária, monitorização fetal eletrónica, avanço nos cuidados neonatais e anestésicos, que depois nos leva a intervir mais e aumentar também a taxa de cesariana, evidentemente. Fatores profissionais, e isto tem a ver com também depois como é que alguns países funcionam, relutância em realizar um parto vaginal, especialmente fórceps, ou porque os obstetras não estão a ser treinados, ou porque há falta de experiência, trabalham em maternidades pequenas e sentem que não são confiantes com estas técnicas. Há depois os fatores legais e éticos, que é o médico que tem medo de litígios, de eventos adversos que possam acontecer durante o parto. A maior consciencialização da autonomia do paciente, o paciente vem a pedir uma cesariana, mudança social no sentido de uma decisão conjunta, informada, o doente quer mais informação, mas depois também faz decisões relativa a essa informação que recebe. Fatores culturais, isto também acho que é significativo, o aumento da influência da comunicação social e das redes sociais. E se a amiga fez uma cesariana, a doente depois também vem pedir a cesariana porque sente que a experiência da amiga foi melhor e também depois quer uma cesariana. A mudança do papel das mulheres e os estilos de vida mais ativos. E isto tem a ver, por exemplo, com proteção do pavimento pélvico, e que é um dos riscos que vamos agora falar aqui mais à frente. E depois fatores populacionais que também têm ajudado neste aumento destes números, que é assistimos a uma idade materna mais avançada, as mulheres estão a ter menos filhos, aumento também da epidemia de obesidade a nível mundial, sobretudo nos países ocidentais. E temos a OMS, que preconiza que uma taxa de cesariana superior a 15% é medicamente injustificável. Isto surge em 1985, ou seja, aqui, se por um lado estamos a assistir a este aumento, temos então a Organização Mundial da Saúde dizer que estes números têm que ser diminuídos. Outro evento que também tem acontecido é isto, tem sido nos últimos anos e tem sido nas últimas décadas, na cultura ocidental, começa-se a falar numa maneira mais natural de ter o parto, e em alguns sítios tem-se começado a falar de violência obstétrica, isto sobretudo na América Latina, em alguns países da Europa. Muitas vezes com as enfermeiras parteiras a levar isto em frente. E o que é então a violência obstétrica e como é que se pode definir de uma maneira muito geral, que eu não vou entrar em muito pormenor aqui, e eu acho que isto depois vai gerir alguma discussão no final, e era isso que eu também gostava de ver acontecer. A violência obstétrica pode-se definir de um modo muito geral quando há uma discriminação baseada ou na raça, na etnia, fatores económicos, idade, em que a grávida é submetida a uma humilhação ou verbal, física, pode passar por uma intervenção que a grávida acha que não queria ou não pretende que seja submetida a isso, utilização desnecessária de alguns medicamentos, por exemplo, uma grávida que não quer que seja utilizado oxitocina no trabalho de parto, pode ser considerado, e nós sugerimos que ela utilize, pode ser considerado uma violência obstétrica.
E isto o que leva, pronto, este termo e leva muitas vezes a que as grávidas chegam a não querer determinadas intervenções, e o que é que elas pretendem muitas vezes com isto? Querem um parto normal, que querem sentir que têm poder sobre o seu próprio corpo, não querem o parto medicalizado, o que chamam o parto patológico. A minha experiência aqui, pronto, muitas vezes nós falamos com as grávidas e quando... Eu vou dizer que nós aqui na Irlanda ainda não temos este movimento da violência obstétrica. Também não deve faltar muito. Mas falando com elas muitas vezes, tentando perceber quais é que são os procedimentos, elas acabam muitas vezes por aceitar. Isto é outra maneira de olhar para a violência obstétrica, em que coisas muito simples, em que nós às vezes estamos em trabalho e fazemos uma andota sobre alguma situação e que a grávida não se sente bem com aquela andota e não quer que aquilo seja normalizado. Então, o que este movimento sente é que se nós começarmos a normalizar determinadas atitudes perante a grávida, isto começa a escalar e passa de uma normalização para uma degradação do tratamento da grávida e que acaba, em último fase, em nós estamos a forçar as grávidas a ter estamos a forçar elas a terem determinados procedimentos e isto é tudo uma bola de neve e que elas depois perdem controle sobre o seu próprio corpo e o seu próprio trabalho de parto. Isto, pronto, vamos dizer que a comunicação social tem também ajudado na propagação disto, e o mídia também. O que eu acho que a violência obstétrica muitas vezes, pronto, e isto é uma caricatura que representa, pronto, é o médico que está a obrigar a grávida a fazer o trabalho de parto como ele quer, pronto, e é a caricatura do que é a violência obstétrica. O que acho que falta aqui muitas vezes é que este movimento também muitas vezes esquece de o que é que aconteceu nos últimos 100 anos de uma evolução na medicina, também de proteger a grávida, que tem havido uma diminuição das taxas de morbilidade e de mortalidade materna e neonatal, e que, pronto, estas intervenções trouxeram a melhoria na obstetrícia moderna. E se, pronto, por um lado nós temos a grávida que nos chega e que não quer nenhum procedimento da nossa parte, começamos a ver também na obstetrícia moderna o reverso da medalha, que é a grávida que nos chega e pede uma cesariana. Ou seja, uma grávida saudável, a primeira gravidez e quer uma cesariana. E nos Estados Unidos e no norte da Europa temos cerca de 6 a 8% dos primeiros partos são cesarianas a pedido. Nos Estados Unidos 11,2%, na Austrália ligeiramente mais alto, 17,3%, e se olharmos para a totalidade de partos realizados na Austrália, cerca de 3,2% já são cesarianas a pedidos. No Brasil, números que eu vi, no setor privado, cerca de 80% dos partos são cesarianas a pedido. E o que é que pode levar a grávida a nos chegar, uma grávida que é a primeira gravidez, muitas vezes é uma grávida que quer evitar algum elemento do parto, está com medo de ter dor, das lacerações perineais, desejo de programar a data do parto, desejo de evitar uma cesariana de urgência e que, pronto, se estamos a comparar uma cesariana de urgência, tem maior riscos com um parto vaginal espontâneo, desejo de evitar morbilidade materna, isto já são mulheres que estão a considerar o pavimento pélvico e querem proteger o seu pavimento pélvico, desejo de evitar riscos neonatais raros. E tocofobia também pode ser uma razão. Uma mulher que, por algum pedido, tenha tido uma experiência obstétrica negativa no parto anterior e que neste parto vai querer evitar algum fator aí. E volto aqui a este slide. Eu acho que uma coisa é a violência obstétrica e não vou dizer que não existe. Acho que tem que se começar a dar uma visão um bocadinho diferente a este termo da violência obstétrica e se calhar começar a falar numa outra situação que é o positive birth, ou seja, é a experiência positiva do parto. E o que é um bom nascimento para uma grávida? O que é que elas muitas vezes sentem? A mulher quer saber o que é que está a acontecer consigo, quer ter um papel ativo nas próprias decisões que estão a ser tomadas com respeito ao seu corpo e com respeito ao seu bebê e à sua gravidez, quer sentir segura e confiante. Isto muitas vezes somos nós a dar à grávida a informação e dando-lhe, ela que está em controle, o parto é dela, o filho é dela, e haver pessoas também de suporte.
que possam acompanhar. Isto pode não ser só um parceiro que está com ela, mas também, por exemplo, haver enfermeiras parteiras que estejam a dar apoio, doulas que estejam a dar apoio, pronto, mas que estão ali para assistir a grávida e não incitar a grávida em determinadas atitudes. Muitas vezes, aqui, e estou falando agora da minha experiência aqui na Irlanda, muitas vezes as grávidas já nos chegam a fazer estes pedidos de cesariana a pedido, e muitas vezes a decisão é, pronto, é um parto vaginal versus uma cesariana, um parto cirúrgico. E acho que quando a grávida nos chega, acho que tem que ser descrito muito bem quais é que são os benefícios e os riscos. Acho que tem que perceber muito bem o que é que, não só as consequências a curto prazo, o que é que aquela cesariana vai implicar naquele momento e que complicações é que pode ter, ou um parto vaginal, versus o que é que isto poderá ter para a sua própria vida no futuro e de próximas gravidezes. E uma das perguntas que às vezes grávidas, e acho que qualquer pessoa que faz obstetrícia e faz estes aconselhamentos, uma das perguntas que a grávida me faz muitas vezes é: eu quero um parto, diga-me qual é que é a opção mais segura. E isto é mesmo there is no safe option, é o que eu muitas vezes digo, não, e aqui não há, vamos falar aqui do que é que são as opções, quais é que são os riscos e quais é que são os benefícios. E no final é a grávida que, perante a informação que lhe é dada, pode fazer uma decisão informada. E pronto, falando ali do parto vaginal, cerca de 1 em cada 10 mulheres, ou seja, 10% das mulheres vão ter algum tipo de complicação no parto vaginal. Ou seja, não é assim um número, não é uma percentagem muito baixa. E acho que muitas vezes a grávida acha que o parto vaginal não tem consequências, mas poderá também ter. E pronto, então aqui falando muito rapidamente, lacerações, pronto, uma das principais, e muitas vezes as grávidas também vêm a pedir um parto, uma cesariana, é porque estão preocupadas com lacerações perineais. E estamos a falar de lacerações grau 3 e grau 4. Se formos a ver em nulíparas, cerca de 5,7% numa primeiro parto tem risco de ter uma laceração grau 3 ou grau 4, nas múltiplas este risco é menor, 1,5%. E se olhando para para as lacerações, os fatores associados com aumento de risco, muitas vezes são fatores que não são modificáveis. Há alguns, na literatura, se formos a ver, há algumas medidas preventivas que nós podemos usar, manobras incluindo durante o próprio parto, a proteção manual do períneo enquanto está durante o nascimento, a utilização de compressas umedecidas e quentes durante a segunda fase do trabalho de parto, mas não há assim nenhuma medida que vai efetivamente prevenir este tipo de situação. Se olharmos para o Royal College of Obstetrics and Gynecology de 2005, pronto, e uma mulher que já teve, muitas vezes a mim chegam mulheres que já têm tido uma laceração grau 3 num parto anterior, e que uma das primeiras perguntas que elas me fazem é: então qual é que é o risco disto voltar a acontecer a mim? E o que o Royal College diz é que numa gravidez subsequente o risco é de 5 a 7%. E que esta discussão deve ser tida e documentada, e deve-se explicar à grávida os riscos e os benefícios do parto vaginal versus oferecer a essa grávida uma cesariana. No entanto, neste guideline eles também dizem se a grávida está assintomática, se há alterações na ecografia ou na manometria, deve-se oferecer uma cesariana a estas grávidas. Outro risco do parto vaginal é há associação entre o parto vaginal e disfunção do pavimento pélvico. E este é um estudo que eu tenho aqui, de um estudo coorte longitudinal, em que estudou 1.011 mulheres e que as acompanhou 5 a 10 anos após o parto. E no parto vaginal versus uma cesariana eletiva, o risco de mulheres de terem uma incontinência urinária no parto vaginal versus a cesariana eletiva era 2,9 vezes mais elevado na mulher que tenha tido um parto vaginal. Com respeito ao prolapso dos órgãos pélvicos, este risco estava aumentado em 5,6% numa mulher que tenha tido um parto vaginal versus uma cesariana durante os 10 anos de estudo. Com o parto instrumentado, fórceps ou ventosa, aqui havia um aumento em todas as disfunções do pavimento pélvico, nomeadamente incontinência urinária e prolapso do órgão pélvico, especialmente no prolapso do órgão pélvico, que havia um aumento de 7,5
era 7,5 vezes mais elevado em relação à cesariana eletiva. Ou seja, o que este estudo acabou por demonstrar é que por cada 6,8 partos instrumentados e 8,9 partos vaginais, havia um aumento de um caso de um prolapso do órgão pélvico. Aproximadamente, se nós olharmos quais é que o peso das disfunções do pavimento pélvico na sociedade atual, temos que aproximadamente 1 em cada 5 mulheres será submetida a uma cirurgia para prolapso, para correção de prolapsos ou incontinência urinária até aos 85 anos. E que destas mulheres que serão submetidas à cirurgia, cerca de 30% vão necessitar de uma segunda cirurgia para correção. Isto, olhando para isto a longo prazo, é significativo. Estima-se que será necessário cerca de 9 cesarianas eletivas para prevenir um caso de incontinência urinária numa nulípara de risco médio. Ou seja, é uma patologia significativa, mas será que se justifica fazer 9 cesarianas para prevenir um caso de incontinência urinária? É uma coisa que podemos discutir. A probabilidade de incontinência urinária, um dos aspectos muitas vezes as mulheres pensam que irá proteger, a cesariana protege, um que o estudo revelou aqui é que a probabilidade de incontinência urinária também aumenta, ou seja, uma mulher que tenha sido submetida a 3 ou mais cesarianas, a prevalência de incontinência urinária é semelhante a mulheres que tenham tido 3 ou mais partos. Falando então de via de parto, os próximos slides aqui eu comparo as duas vias de parto, o parto vaginal versus a cesariana eletiva, e como eu disse, há as situações que nós temos que aconselhar a grávida quais é que são os riscos imediatos e depois a longo prazo quais é que são os riscos que essa grávida poderá ter. Comparando o parto vaginal ou a cesariana, a morbilidade severa é sobreponível nas duas situações. Olhando para a hemorragia pós-parto, ligeiramente mais elevada na cesariana, a esterectomia intracesariana é 10 a 20 vezes aumentada em relação a um parto vaginal, a embolia de líquido amniótico também está aumentada em relação ao parto vaginal, trombose venosa profunda também está aumentada na cesariana eletiva, morte materna também 5 a 7 vezes mais elevada numa cesariana eletiva versus um parto vaginal espontâneo. No parto vaginal, outras complicações que podemos referir aqui, se a mulher iniciou um parto vaginal espontâneo, um dos riscos, e isto associa depois, estes riscos vão aumentando, vamos imaginar que a grávida tem uma cesariana de urgência, isto depois acumula outros riscos associados então a esse parto de urgência, e que tem o parto de cesariana de urgência tem riscos mais elevados que a cesariana eletiva. Olhando para a cesariana eletiva, uma lesão da bexiga ocorre em 1 a 2% de partos feitos por cesariana eletiva, há também o risco menor, mas também existente de lesão intestinal, o ilioparalítico pós-operatório. As complicações anestésicas também são mais elevadas e o risco de mortalidade materna em relação à complicação anestésica é 2 vezes mais elevado na mulher que seja submetida a uma anestesia em cesariana eletiva. Outro fator aqui que eu acho que é muito importante, e quando eu aconselho qualquer mulher que me venha pedir uma cesariana, é falar também do acretismo placentar, e é uma situação que está a aumentar, é uma situação preocupante. Este aqui é um estudo de Clark que o que eles notaram é que uma mulher que tenha tido uma cesariana anterior e tem uma placenta prévia, o risco de acretismo placentar nessa mulher será de 24%. Mulheres que tenham sido submetidas a 4 ou mais cesarianas e que tenham uma placenta prévia, o risco de acretismo aqui já aumenta significativamente e o risco aqui será de 67%. Noutro estudo, que é um estudo prospectivo observacional, que foi realizado da Dinamarca entre 1999 e 2002 em 19 centros académicos, com Silver e a sua equipa, uma cesariana, a história de uma cesariana e placenta prévia é 11%, mas nós vimos, à medida que aumenta o número de cesarianas, também aumenta o risco de haver um acretismo. E o que é que isto tem levado? Se nós olharmos, por exemplo, nos Estados Unidos, de 1969 a 2009, a taxa de esterectomia pós-parto em mulheres com cesarianas anteriores aumentou de 27% a 57%.
e que a indicação primária para esta esterectomia por um acretismo placentar aumentou significativamente. Se em 1969, 5,4% destas mulheres que tiveram uma esterectomia pós-parto tinham um acretismo placentar, em 2009, 46,5% destas mulheres tinham um acretismo placentar. Isso é um aumento bastante significativo. Este tipo de cesariana em mulheres com acretismo placentar tem um risco elevado, uma elevada morbilidade, especialmente quando não detectado no período durante a vigilância da gravidez. A mortalidade perinatal também é elevada, de cerca de 9%. A cesariana a pedido e eletiva está também associada a patologia ginecológica, e a cesariana pode estar associada a aderências cirúrgicas, que depois, consequentemente, pode levar a dor crónica e aumento de infertilidade e subfertilidade nestas mulheres. Fala-se hoje em dia também dos nichos cesariana, que podem levar a hemorragias uterinas anómalas, situações de dismenorreia, coitalgias e aumento de endometriose. Olhando também cesariana versus o parto vaginal, o risco de infecção é mais elevado em quem tenha sido submetido a cesariana. A infecção, olhando para a infecção da epísio, é cerca de 0,05%, mas se olharmos para a ferida de uma operatória, o risco já é mais elevado, 3%. Olhando para, cesariana, que é uma técnica cirúrgica, é uma cirurgia major, o parto vaginal vai evitar isto. O que é que o parto vaginal, as mulheres vão ter uma estadia mais curta nas nossas instituições, menores custos, menor risco também de infecção e de doenças iatrogénicas, enquanto numa cesariana elas vão estar mais tempo e vão ter uma estadia mais longa e custos mais elevados. Outras complicações, destas aqui já falamos do risco de placenta prévia, o risco de ruptura uterina em gravidez subsequentes também deve ser sempre, as mulheres devem ser sempre informadas desta situação, e, por exemplo, uma mulher que o risco de ter uma ruptura uterina em parto, que tenha tido uma cesariana anterior, é cerca de 1 para 200%. E a cesariana eletiva não vai evitar isto. Mulheres que tenham tido uma cesariana anterior e pretendem uma cesariana posterior, o risco de haver uma ruptura uterina é de cerca de 1 em 1000. Aumenta também a mulher que tenha sido submetida a uma cesariana na primeira gravidez, o risco de uma nova cesariana no futuro é maior de 80%. Ligação efetiva com o recém-nascido. Sabe-se que mulheres que tenham tido um parto vaginal, há uma maior probabilidade de estabelecer esta ligação efetiva nos primeiros minutos de pós-parto e de estabelecer uma amamentação com sucesso. Com respeito ao recém-nascido, quais é que são os riscos aqui? Cesariana versus parto vaginal. Um dos riscos é a dilaceração cutânea, ou seja, quando se está a entrar a fazer a histerotomia na cesariana, cerca de 1 a 2% poderão levar um pequeno corte nesta entrada. Parto, e pus aqui birth trauma, trauma durante o parto, distócia de ombros. Há mulheres que, por exemplo, que tenham tido uma distócia de ombros e tenham tido uma experiência negativa na primeira gravidez, poderão vir pedir uma cesariana após o primeiro parto para prevenir esta situação. Lesão do plexo braquial existe nas duas situações, ligeiramente mais elevado no parto vaginal. Fraturas é equivalente. Sabe-se que a adaptação ao meio exterior é uma adaptação fisiológica no parto vaginal, enquanto muitas vezes esta alteração é alterada na cesariana, o que leva a um aumento do síndrome de dificuldades respiratórias, taquipneia transitória do recém-nascido e admissão da neonatologia em recém-nascidos que nasceram por cesariana. E que esta morbilidade respiratória é mais elevada na cesariana. Há também estudos que demonstram que crianças que tenham nascido por parto vaginal, há um fortalecimento do sistema imunitário, da flora gastrointestinal, e que crianças que tenham nascido por cesariana têm um aumento da incidência de cólicas, diarreia e atopia na infância. Cesariana e complicações perinatais, então em gravidez subsequentes,
está associado com um aumento de morte intrauterina, restrições de crescimento intrauterino, partos pré-termos, morte perinatal, ressuscitação do recém-nascido e a diminuição na neonatologia. Isto é mais ou menos um resumo do que eu já falei nos slides anteriores. Uma coisa que são os riscos quando a grávida nos vem pedir uma cesariana a pedido. Falar também do tromboembolismo pulmonar que está aumentado, que a grávida vai ter um tempo, no pós-parto a recuperação vai ser mais longa e vai haver mais dor quem tenha sido submetido a uma cesariana. Acho que isto já cobrimos. Então, pronto, e aqui que se chegando a grávida a pedir uma cesariana ou a pedir um parto vaginal e não querendo nenhuma intervenção, que também às vezes é essa a situação, é uma grávida que nós estamos a oferecer uma cesariana e não pretende nenhuma. Pronto, este slide eu pus aqui isto foi um estudo feito também por uma equipa norueguesa que então fez entrevistas a grávidas e tentar perceber e descrever um modelo que nós podemos usar para depois fazer uma decisão, pronto, com a grávida, uma decisão informada e consentida. E uma parte importante disto é nós damos informação adequada, informação que a grávida consiga perceber, tentar perceber, pronto, muitas vezes a grávida tem respeitar a autonomia da grávida, a grávida pode não querer uma certa via de parto porque está preocupada e é importante nós percebermos porque é que há aquela preocupação, tentar alinhar qual é que é a filosofia daquela grávida com o que nós podemos oferecer e tentar, pronto, com a informação que estamos a dar, que eles dizem ali, falar dos aspectos positivos e negativos. É importante também percebermos o que é que vem no passado desta grávida, se ela nos vem a pedir um determinado tipo de parto, o que é que aconteceu no parto anterior. E este tipo de aconselhamento, e este grupo também chegou a esse, não é um aconselhamento que acontece nos 15 minutos que às vezes nós temos com a grávida, isto é um aconselhamento que poderá ter que ter mais que uma sessão, poderá ter que ser multidisciplinar, não será só obstetra, poderá ter que haver um psiquiatra ou psicólogo que poderá ter que também intervir aqui, e isto é outro modelo também semelhante ao anterior, ou seja, que quando nós temos a grávida à nossa frente, perguntamos, mas conte-me o que é que aconteceu no passado, como é que aconteceu o último parto, tem medo está com medo de dor, o que é que pretende, tentar perceber também, há outros fatores, houve alguma lesão no parto anterior, se nós, como muitas vezes, o que acontece, por exemplo, aqui na maternidade onde eu trabalho, as grávidas saltam entre maternidades e acabamos por perceber, na maternidade maior, se calhar sentiram que não tiveram a atenção que nós conseguimos dar numa maternidade mais pequena. E isto é, então, falar com a grávida, gerir as expectativas dessa grávida, dar mais informação, tentar perceber se houve algum efeito negativo, falar de segurança, tentar perceber se há alguma tocofobia e perante isto depois tentar gerir com a grávida quais é que são, o que é que ela pretende daquele parto e o que é que ela quer para o parto. E isto é, obviamente que é só uma ligeira, uma apresentação que eu tenho aqui, mas que as vias de parto realmente é uma discussão ativa, que acho que ainda só agora começamos a falar e acho que ainda há muito para se dizer e muito para aprender com qual é que é a via de parto mais adequada para a grávida que temos à nossa frente. E pronto, isto é a minha perspectiva, o parto deve ser informado, deve ser respeitado. Temos dois doentes ou patients, como nós chamamos aqui à nossa frente, que devem ser respeitados. Pronto, e isto é mais ou menos o que eu tenho para dizer de uma maneira muito curta. Queria agradecer aqui com uma fotografia do sítio onde eu moro neste momento, que é no centro aqui da Irlanda. Anabela, muito obrigada. Eu acho que foi bastante esclarecedor e colocar o que a gente queria, que eram os prós e contras, e como nós podemos tentar evitar a violência obstétrica, não a negando e não dizendo que algumas vezes o direito da grávida não é respeitado, mas que também é preciso informar a grávida. Então, muito obrigada pela sua apresentação, eu acho que ela foi bastante esclarecedora, pelo menos para mim foi. E essencialmente era isso que eu queria, eu acho que
nós também agora falamos um bocadinho, pronto, quais é que é a perspectiva aqui, não é só falar de violência obstétrica, o que é que nós como profissionais de saúde também temos para oferecer para as nossas grávidas, que temos muito para oferecer. Sim, e que quando nós oferecemos algo para as grávidas, que nós estamos querendo o melhor, que o profissional da saúde, e nesse caso eu falo muito do obstetra, o meu pai é ginecologista, meu pai era obstetra, e ele amava o que ele fazia, meu pai nunca fez nada na intenção de provocar o pior para a grávida. Então, os médicos não acordam pensando como é que eu vou fazer o pior parto da minha vida, muito pelo contrário. Os médicos, pelo menos os que eu conheço, e acredito que os que estão aqui, vocês tentam dar o melhor. E essa grande polarização é como se o obstetra hoje fosse a pessoa menos importante para um parto. E depois o Igor vai falar da consequência de não ter um atendimento obstétrico, mas agora eu abro a palavra para o João, que acho que ele pode comentar sobre isso muito mais do que eu. Mas, Anabela, muito obrigada, eu acho que a sua aula foi muito esclarecedora e eu espero que muitas pessoas vejam. Obrigada. Que muitas pessoas possam entender que há prós e contras e que a grávida deve estar informada de todos os prós e contras e, desde que seja possível, a escolha é dela. Exatamente. Algumas vezes interferir. Obrigada, Anabela. João, tem a palavra. Boa noite a todos. Estão-me a ouvir? Estamos sim. Eu precisava aqui de uma pequena ajuda para ver aqui se eu gostaria. Primeiro, antes de tudo, em primeiro lugar, a Anabela, com muito gosto, estou a rever aqui. Sei que falámos anteriormente e fico muito contente e feliz. Acho que eu e ela quando ela me propôs se eu conhecia alguém, eu pensei imediatamente em ti, porque por outros motivos tínhamos estado a comentar algumas vicissitudes num grupo a que pertencemos também e que estávamos a falar a propósito deste tema do trauma obstétrico e tu falaste um pouco da tua experiência, de que vivias aí na Irlanda, e a Laira, quando me perguntou se eu conhecia alguém, eu achei que seria interessante perceber que era uma visão diferente e foste bastante assertiva. Eu, acerca deste tema, o que eu estava aqui a tentar, Laira, ajuda-me lá, como é que eu consigo compartilhar aqui minha tela para eu pôr aqui uns slides, porque eu queria explicar aqui umas coisas. Eu vou tirar o share screen da Anabela. Uhum. E é só você ir no share screen. Uhum. Compartilhar a tela. Não sei se você está. É uma coisa em verde. Isso, todos os participantes. Exatamente. Okay. E Estás-me a ouvir? Estou a ouvir. E você escolhe qual é o slide que você quer partilhar. Muito bem. Não sei se estou a conseguir ver, não. Não estou a conseguir compartilhar. Um slide. Diz? Eu consigo ver você, mas eu não consigo ver o slide. Pronto. O que eu estava a tentar compartilhar tela, quadro banco, pronto, desktop, acho que é isto, compartilhar. Você já tem isso aberto no seu computador. Primeiro você tem que abrir no seu computador o que você quer partilhar. Mas isto tem a ver com as preferências do sistema, já estou a perceber, mas pronto. O que eu te podia fazer, Laura, enquanto estávamos aqui, eu compartilhava contigo aqui os meus slides e se calhar por e-mail, por exemplo, ou por outra coisa e tu... Sim, pode me mandar por e-mail que eu consigo partilhar aqui. Pronto, é interessante, a Anabela já me ajudou aqui em algumas coisas e o importante é que quando nós temos ela pediu-me para falar sobre as alterações
do pavimento pélvico ou da reconstrução cirúrgica após o parto e do trauma. E na realidade o mais importante, e a mensagem que eu gostaria de passar a seguir, eu queria só pôr alguns slides, nada de importante, mas sobretudo não vou detalhar muito sobre as técnicas cirúrgicas, mas sobretudo detalhar sobre os conceitos de reconstrução anatómica. E é muito importante termos a noção que nós temos que fazer e o que nós temos que reconstruir hoje em dia é, sem dúvida, termos uma noção do que é que vamos reconstruir, e para nós sabermos o que é que nós vamos reconstruir, nós temos que ter a noção de como é que vamos reconstruir e ter conceitos anatómicos e saber o que é que está nidificado e o que é que o trabalho, onde é que essas alterações foram produzidas durante o trabalho de parto. Estão a perceber? Deixa-me só um momentinho aqui, estava a tentar partilhar aqui, não estou a conseguir. Estou? Está aqui você. Sim, estou a ver. Estava aqui a tentar perceber como é que conseguia partilhar, que isto ainda tem algum pesado, eu não queria mostrar todos os slides, mas eu acho que tem a ver aqui com o meu computador e nas definições do próprio sistema. E é importante que, quando temos perante uma senhora que sofreu alguma alteração do próprio pavimento pélvico e que nos vem falar, em primeiro lugar, o que nós temos que ter a noção é que temos que passar por uma fase que é uma recuperação ativa de todo o pavimento pélvico. Isso tu irás falar com certeza sobre isso e sobre toda a sua reconstrução. Só um momento. João. Olha, se calhar podíamos passar, era para o Igor, que eu estou aqui com um problema com o meu computador. O Igor não vai apresentar nenhum slide. Sim, eu posso a seguir. Pode ser, está bem que eu estou aqui com um problema. E eu abro pode aqui. Ser. Tá, ok, pode ser. Obrigado, Lara. Tá bem, obrigada. Igor, vou te pedir para abrir o microfone. E queria que você falasse um pouco o outro lado da moeda. É um pouco o advogado do diabo, que é explicar para a gente onde você está. O Igor já fez parte de algumas conversas nossas, e o Igor trabalha em Moçambique, e é uma realidade um pouco diferente. A grande luta das mulheres aí é para ter atendimento obstétrico, né, Igor? E as consequências de um parto sem assistência médica. O que você tem para falar para a gente? É verdade, é assim. Primeiro dizer que, bom, muito obrigado por este convite, é um prazer estar convosco e aprender convosco uma série de coisas, e agradecer à Anabela a apresentação que fez. Na verdade, nós temos uma realidade completamente diferente. O número de obstetras que nós temos no nosso país é muito pequeno e não consegue cobrir todo o país. Nós temos províncias que não têm nenhum obstetra, portanto, com 2 milhões de habitantes, sem nenhum obstetra. E todo o trabalho é entregue a enfermeiras de saúde materno-infantil, que são preparadas aqui no nosso país para fazerem toda a parte de consultas e de atendimento ao parto, inclusive a cesarianas. As cesarianas são feitas tanto por enfermeiras de saúde materna como técnicos de cirurgia nestas províncias em que não há médico obstetra. O que está a acontecer é que
as nossas grávidas não têm acesso a um atendimento condigno. Portanto, mais de metade não vai às consultas de controle da gravidez. Nós, nas províncias e nos distritos, só temos cirurgias de urgência, só temos cesarianas de urgência. Portanto, quando há sofrimento fetal, quando há pré-ruptura, às vezes mesmo ruptura uterina, e às vezes morte fetal, é que se realizam as cesarianas, que é bastante triste, não é? Se nós tirarmos as cidades de Maputo, Beira e Nampula, posso garantir que menos do que 2, 3% são cesarianas eletivas, com indicação para cesariana. Portanto, esta fase de discussão com as doentes, a opção de escolher cesariana ou escolher um parto vaginal, dá-se mais nas cidades. Na cidade de Maputo, em que já existem clínicas privadas e há mais atendimento privado, e nos hospitais de referência. Mas é assim. E o que é que acontece? Nós temos parturientes que ficam 2, 3 dias em trabalho de parto. Significa morte, muitas vezes morte materna. Nós temos índices muito altos de morte materna, morte neonatal e rupturas uterinas, complicações de parto. E eu estou numa área que é a fístula obstétrica. Tenho estado a tratar, tenho um programa de tratamento da fístula obstétrica, que é o culminar desta falta de atendimento ao parto. A parte de fístula obstétrica, posso falar um pouco, dizer que a destruição do pavimento pélvico é muito grande. A grande diferença da fístula obstétrica, da fístula pós-cirúrgica, é mesmo este trauma obstétrico. Eu penso que o João talvez vá falar mais. Há uma destruição massiva de todos os tecidos, há uma destruição massiva da circulação vascular para os tecidos e mesmo uma lesão neurológica do pudendo. Portanto, toda a região perineal fica afetada, não só sob o ponto de vista traumático, do trauma em si, com rasgadura dos tecidos, como a depleção vascular e neurológica. Portanto, recuperar estes tecidos é difícil. Os resultados depois da cirurgia nem sempre são os mais desejáveis. É por isso que o nível de recidivas na tentativa de cura da fístula obstétrica é grande. Portanto, é mais ou menos isso que eu posso depois acrescentar algumas coisas, mas a nossa realidade é mesmo diferente. O Ministério da Saúde tem feito um esforço bastante grande para formar pessoal para atender todas essas áreas, mas depois a formação massiva de pessoal, portanto de enfermeiras de saúde materna, começa a ter outros problemas, como a qualidade da formação. E o que tem acontecido é que nós temos uma diminuição muito grande da qualidade quando formamos grandes números de enfermeiras, e por isso elas não fazem um atendimento condigno nas unidades sanitárias. Este é o nosso grande problema. E há um lema que é acabar com a fístula obstétrica, mas enquanto não houverem um número de obstetras suficiente em África ou em Moçambique, nestes países de baixa renda, vai ser difícil acabar com a fístula obstétrica.
Então era mais ou menos esta a minha opinião. Eu quando abri a tela, ouvia a Laira e a Anabela discutirem a episiotomia. Eu depois gostaria de ouvir-vos mais sobre a opinião da episiotomia. Eu também ouvi este tema da proibição da episiotomia. Eu não sou obstetra, portanto já fiz muitos partos quando era clínico geral, mas acho que não tenho capacidade para opinar se deve-se ou não fazer a episiotomia, e acho que isto devia ser algumas decisões, algumas opiniões sobre decisões técnicas deviam ser reservadas a pessoas que fazem os partos, portanto aos obstetras, e não a leigos na matéria, não é? Que acham que devem defender os direitos da mulher, mas não sabem as bases cirúrgicas e a fisiopatologia do parto e estas coisas todas. Mas eu penso que aqui a grande maioria dos participantes são obstetras e acho que a opinião deles é que é mais valiosa. Obrigado, Laira, e é sempre bom falar convosco e participar nestas reuniões. Igor, muito obrigada. Obrigada sempre por participar e mostrar a sua realidade, que vem de uma realidade de que algumas vezes não há atendimento, né? E eu sempre falo, meu pai é médico, minha paixão pela ginecologia veio através do meu pai. Eu sempre convivi com excelentes médicos e sou uma grande defensora. Acho que os médicos tentam fazer o melhor. E sobre a episiotomia, vamos conversar, mas sobre o seu projeto da fístula, você sabe que eu sou uma grande fã e estamos preparando a viagem para o ano que vem. Eu acho que isso vai sair. Obrigada. Estou à vossa espera, Estamos organizando para isso. João, okay. Já conseguiu resolver? Eu acho que sim. Estou vendo Finalmente tela. já conseguiste ver a minha tela? Já. Pronto. Eu estou vendo a tela do seu computador. Isso. Agora sim, anilho pericervical. Isso, pronto. Obrigado, olha, obrigado, Igor, obrigado por me ter chafado aqui nisto, estava aqui a lutar com o meu MacBook. Na realidade, e obrigado por a paciência, e os diretos fazem-se destas coisas, e há pouco, quando eu estava falando e tentando concentrar a fazer duas coisas, lutando com o computador e tentando fazer passar essa mensagem clara, e na realidade o que é importante em termos de reconstrução pélvica, a gente tem que perceber o que é que vamos reconstruir. E sem dúvida o que é importante é que em qualquer o intuito e os pontos-chave de qualquer cirurgia de reconstrução pélvica, e estamos a falar de cirurgia de reconstrução pélvica como consequência de, não digo que seja o trauma obstétrico, mas sem dúvida é um fator que está implicado, o parto vaginal e sobretudo os partos instrumentados que estão diretamente relacionados com o maior risco e o maior aumento de consequências como incontinência urinária e prolapso dos órgãos pélvicos e prolapso das paredes vaginais. E há uns anos atrás, quando a primeira vez me convidaram para falar um pouco sobre num fogo cruzado sobre esta questão, eu próprio disse que não tinha nenhum conflito de interesses, porque teria que aprender a tentar fazer o melhor possível, não é que seja com isto tudo a dizer que para proteger o pavimento pélvico não se façam partos vaginais, isto não há verdades absolutas, mas sem dúvida um bocadinho na brincadeira eu dizia, bom, não tenho qualquer tipo de conflito de interesse em relação a isto, mas o importante é quando nós vamos reconstruir, se vamos saber que as principais causas podem estar relacionadas com que estão, sem dúvida, além daquilo que nós não podemos modificar, como as deficiências do tecido conjuntivo, e
e outras condições médicas, mas sem dúvida as sequências do parto são sem dúvida algo muito importante. O importante é, e isto é o desafio, porque é que é tão difícil a reparação do prolapso pélvico, e eu penso que os slides portados em espanhol estejam compreensíveis, porque aproveitei o que eu tinha feito por uma reunião internacional na América Latina, e na realidade o mais importante é a gente perceber onde é que se produzem estes padrões de dano anatómico como consequência durante o parto vaginal. E perceber como é que eles ocorrem. E na realidade, nós sabemos que todo o pavimento pélvico é uma zona de fraqueza, onde se nós reunimos todas aquelas, onde nós temos numa estrutura óssea, na realidade, 3 órgãos. Temos o sistema urinário à frente, o sistema reprodutivo e sexual no meio e o sistema gastrointestinal atrás. E é nessa zona de fraqueza, é na importância sobre as forças e sobre as pressões que são efetuadas durante o trabalho de parto, que este impacto, que é sem dúvida o grande impacto e que podem ser terem grandes implicações na vida da mulher. E como é que estes incorrem? E na realidade é só isto. Existem alterações e sobretudo em faixas de suporte do pavimento pélvico, e ocorrem durante todos aqueles mecanismos de rotação interna e externa que só ocorrem durante o trabalho de parto. Existem faixas importantes, e nomeadamente o mais importante, que é o anel pericervical, que é a conjunção de faixas anteriores e posteriores e ligamentos de suporte do útero, que são, devido às forças de extensibilidade e pressão do feto e do polo fetal durante o trabalho de parto, todos esses sistemas de suporte podem ser danificados. Podem ser danificados, são sobretudo sujeitos a grandes pressões e a grandes forças, e por isso há pouco, em passagem, eu dizia, e a Lara vai-nos dar sobretudo essa grande insight, o mais importante de tudo, independentemente que uma senhora que tenha um parto aos 20 anos e que faça um forceps, a pessoa tenha um feto macrossómico aos 30 anos, ela aos 50 anos, se não fizer uma recuperação ativa do pavimento pélvico, se não tiver isso, vai ter um maior risco de poder ter consequências como uma incontinência urinária e prolapso dos órgãos pélvicos. Claramente, se tiver feito uma recuperação ativa e, sobretudo, trabalhando fatores de estilos de vida saudáveis, nomeadamente evitando o tabagismo, sem um excesso de peso, o risco de terem complicações ou de terem prolapsos é muito menor, claramente, e isto é tudo menos matemática, mas se nós podemos atuar sobre estes fatores, vamos ter muito mais sucesso e menor risco de acontecer, sobretudo na pós-menopausa, patologia do pavimento pélvico. E como eu estava a falar há pouco, é sem dúvida todos estes mecanismos e sobretudo sobre estes pontos de fraqueza que se vão sobreter os desgarros tanto a nível anterior, com o aparecimento de cistoceles, e a nível posterior, nomeadamente com o desgarro da faixa retovaginal, que existem os prolapsos. O mais importante é que todo o pavimento pélvico, existem, como podem ver aqui, todos um conjunto de ligamentos de suporte e, sobretudo, eu não sei se contém que ter aqui um apontador, mas existe aqui uma confluente de ligamentos e de faixas que suportam tanto o útero a nível de um suporte anatómico que foram inicialmente descritos por Delancey, mas isto, usando este slide que é do nosso amigo Paulo Palma, isto é todo o útero, isto é como se fosse o claustro de uma igreja, em que temos cá em cima o útero, os ligamentos de suporte, e que realmente se houver ali um desgarro de todas estas faixas, isto abate tudo por aí, como se fosse como se cair. Eu não vou detalhar sobre os níveis de suspensão do pavimento pélvico, são conceitos anatómicos, não é o grande
o grande insight desta minha conversa. Há pouco a Anabela falou de algo que era, nós estamos a pagar o facto de passarmos de andarmos em 4 patas para andarmos em pé. E na realidade, isto, o Zaccarini já tinha falado nisto num livro muito engraçado que ele tem, em que é sobre a anatomia do pavimento pélvico, e que na realidade onde ficamos em pé, as forças, quando há as forças de pressão, se fazem num sentido vertical, e na realidade a própria curvatura da coluna lombar e sacral pode ter influências disso. É interessante que isso pode ser um pouco do encontro daquilo que o Igor teve a falar, que a maior, a pelvis sobretudo o tipo de pelvis que se encontra mais nas mulheres, muitas das vezes nas mulheres africanas, que levam com que possa haver muitas das vezes trabalhos de partos mais prolongados, e que na realidade houver um maior risco de incompatibilidades fetopélvicas, e que, se não forem resolvidas ou se continuar a existir isso, podem ter descalabros obstétricos como aquele que o Igor vê muitas vezes e tenta resolver de uma forma excepcional, como eu já tive a oportunidade de mostrar, pelo menos em vídeo. Eu aqui não vou, isto é uma apresentação de coisas, eu só queria passar uma mensagem final no meio disto tudo, que o mais importante quando nós temos que falar em termos de reconstrução do pavimento pélvico, a gente sabe, isto aqui tem uma imagem de um faixa reto vésico-vaginal que foi danificado e que foi rasgado dos seus. Normalmente os defeitos são normalmente transversais, não são centrais, e que nós, quando estamos a pensar em termos de reconstrução do pavimento pélvico, temos que fixar, sobretudo a nível das espinhas esquiáticas, que é aquilo que nos vai fazer o maior trauma, porque é, na realidade, o plano de menores dimensões da bacia pélvica. Eu não vou falar em cirurgias, eu apenas queria deixar um slide clássico que é isto. Eu não vou... que é importante que, acima de tudo, isto é a grande mensagem, e que sempre me passaram uns anos atrás, este slide não é meu, o Dr. Hélio Reto, e eu tenho, com muito gosto sempre de o apresentar, porque os pontos fundamentais, é como os americanos falam, são os tenets, são os pilares de qualquer pessoa que trabalha em reconstrução pélvica, que é conhecer a anatomia cirúrgica, aplicar os conhecimentos das técnicas cirúrgicas, identificar corretamente todos os defeitos do pavimento pélvico, e devemos separá-los todos de forma individualizada. Obrigado. Vamos à Lara. Muito obrigada, João. Obrigado, eu. Obrigada pela parceria, desde começamos isso em abril do ano passado. Não sei quantos é que já fizemos, já foi muito. Realmente a Lara quando estourou a pandemia, fez muito por a nossa sanidade mental e por a nossa capacidade de nos manter online. Foi realmente excelente. Obrigada, João. Obrigada por esclarecer. E acho que um ponto que você coloca, entre tantos, é a imensa necessidade de nós conhecermos, né, a anatomia, e conhecermos o que nós estamos tratando, e entendermos a fisiologia de cada tratamento que nós vamos fazer. E outro é que realmente nós não conseguimos comprovar que a cesariana protege o pavimento pélvico. Isso eu vejo as minhas pacientes, e cada vez mais pacientes jovens, pacientes que nunca tiveram nenhum problema, e elas já têm que nunca tiveram nenhuma gravidez, e elas já têm incontinência urinária. Cada vez mais eu vejo pacientes jovens, pacientes com 30 anos, 35 anos. Eu estou com uma paciente de 27 anos com prolapso, e ela nunca engravidou. Então, realmente...
Mas aí vamos entrar em conectivopatias e outras coisas, mas são coisas, felizmente, são coisas muito, que é frequente, e na realidade isto está descrito, o parto vaginal é sempre um suspeito, como se costuma dizer. Mas o que eu tenho a dizer é que cada vez mais eu pego pacientes mais jovens e que nunca engravidaram e que já começam a ter disfunções do pavimento pélvico. Então, isso tem muito a ver com o nosso estilo de vida. Isso tem muito a ver com cada vez mais nós, mulheres, ficamos muito mais sentadas e utilizando cada vez menos o pavimento pélvico. E também pego mulheres já com 50, 55, 60 anos e que só tiveram cesariana e elas também têm incontinência urinária, elas também têm as disfunções do pavimento pélvico. Então, na minha opinião e pela literatura, a cesariana não previne as disfunções do pavimento pélvico, pelo menos a longo prazo. Pode ser que num curto prazo, pós-nascimento, as mulheres que têm o parto via vaginal tenham maior disfunção, mas a longo prazo a disfunção ela é semelhante tanto nas mulheres que tiveram o via vaginal quanto... Eu tenho uma opinião que realmente posso concordar com isso, mas acho que a cesariana, isto é a minha opinião, é da minha prática clínica, acho que posso ser controverso com isso que eu digo, a cesariana em mulheres que tiveram traumas importantes do pavimento pélvico e, nomeadamente, que foram sujeitas a cirurgias de reconstrução do pavimento pélvico, slings, cirurgias de correção de prolapso das paredes vaginais ou de prolapso uterinos, sem dúvida, independentemente de fatores hormonais placentares, como a relaxina e todas aquelas acomodações hormonais que acontecem durante a gravidez e na fase final da gravidez para permitir o parto, nessas mulheres a cesariana pelo menos não leva a que haja um agravamento de toda a disfunção do pavimento pélvico que existe já pré-existente. Aí, neste caso, acho que sim, que a cesariana tem o seu papel importante e já o fiz em algumas mulheres e que, na realidade, independentemente de todo o fator psicológico que possa ter havido sobre o trauma do parto anterior, sem dúvida, acho que aí a cesariana tem a sua importância. Aí sim, aí quando já tem um trauma prévio, provavelmente a cesariana vai proteger. Eu estou falando em mulheres que não têm nenhum trauma prévio, a cesariana não, pela minha experiência e pelo que eu vejo na literatura, a incidência das disfunções do pavimento pélvico nas mulheres acima de 60 anos é a mesma, independente da via de parto. Mas a fisioterapia, pelo que eu vejo também, isso a gente está falando de incontinência urinária e a disfunção da sustentação do prolapso. Na sexualidade já é um pouco diferente, eu vejo mais disfunções sexuais nas mulheres pós-parto via vaginal do que pós-parto cesariana, principalmente as disfunções ligadas à dispareunia. Então, nós encontramos mais dor na relação nas mulheres que têm o parto via vaginal, que também é tratável porque é necessário recuperar aquela cicatriz, e é necessário recuperar aquele músculo e preparar aquela mulher para o retorno à sexualidade, coisa que há 5 anos ninguém nem falava. A mulher tinha dor na relação sexual no pós-parto e falavam, tenta mais, toma vinho, isso é normal. Não é preciso tratar aquela cicatriz e é preciso reabilitar aquele músculo para que a mulher consiga ter uma sexualidade também saudável, porque a gente fala muito da incontinência e do prolapso, mas a sexualidade faz parte da nossa qualidade de vida e faz parte da nossa saúde, né? Então, olharmos também para a sexualidade dessas mulheres no pós-parto. Para eu não me alongar mais, eu vou abrir a discussão para quem quiser fazer perguntas e vou me dar o direito de começar a fazer perguntas. Anabela, qual é o grande problema da mulher que quer escolher a cesariana como via de parto? O empoderamento pela dor, a mulher vai ser uma mãe melhor se ela tiver um parto via vaginal. Todo esse processo, ele realmente é imprescindível para a mulher
ou a mulher pode ser uma boa mãe se ela tiver o parto via cesariana, porque simplesmente ela escolheu essa via, porque ela não quer passar por dor. Ela não tem o direito, já que ela tem o direito da escolha sobre o corpo dela. Eu falo da minha experiência nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, a minha visão sobre isto tem mudado bastante. E pronto, falo da experiência local aqui, nós damos muita atenção à parte psicológica, ou seja, eu, para além de ter uma consulta, pronto, ser responsável por uma consulta, eu trabalho numa equipa multidisciplinar, podemos dizê-la mesmo assim, em que eu trabalho com uma psicóloga e com uma psiquiatra. Pronto, e a equipa acho que é bastante eficaz e acho que temos trabalhado bastante bem nisto. E acho que pronto, temos uma mulher à nossa frente que é uma mulher que tem coisas no seu passado, tem história do seu passado, tem determinadas crenças, tem determinadas visões, tem uma determinada perspectiva do que é que quer daquele parto e depois, pronto, passa, por exemplo, o parto traumático é uma situação que nós aqui falamos bastante, portanto, isto é uma situação, e do stress pós-traumático associado a partos, que é outra situação que nós aqui também enquadramos bastante, e que a mulher cria uma certa perspectiva, pronto, eu quero um parto vaginal, vou ter que passar pela dor e vou ter que viver aquilo para ser uma boa mãe, e depois, por exemplo, essa mulher acaba numa cesariana de urgência, e estamos a vê-la no pós-parto, uma mulher bastante traumatizada porque tinha feito todo um percurso e toda uma fantasia do que é que seria o parto para ela e depois passa por uma situação completamente ao contrário, que depois também poderá aumentar uma depressão pós-parto, também isto depois leva a depressões de pós-parto, porque ela sente-se que não... eu acho que o preparar, e isto tem a ver com a experiência que eu tenho tido com as minhas mulheres e acho que é prepará-las também o que é que poderá ser o parto, e isto é, eu falo do parto informado. Eu, por exemplo, quando começo determinadas induções com algumas mulheres, preparo-as logo, pronto, temos aqui a ideia de dar um parto normal, mas também poderá haver uma cesariana. Isto tem a ver também com onde é que as mulheres vão buscar a informação sobre parto. Nós muitas vezes, acho que a informação é erroneamente dada às mulheres. Nós, primeiras mães, eu noto sobretudo com as primeiras mães que têm o que a família lhe conta do que é um parto, depois têm também o que é que viram na televisão. Muita mulher vem com a sensação que o parto vai correr em poucas horas ou em poucos minutos e que vai ser a correr. Acho que é uma situação de dar informação, de tentar ir no sentido do que aquela mulher quer. Pronto, e aqui na Irlanda, muitas delas vão... Pronto, há pedidos de cesariana, mas muita mulher... Aqui a perspectiva é... Só para também vos dar uma ideia, o que é que... Uma mulher aqui vai ter 3 filhos, a média. É a média, é um bocadinho diferente em Portugal, que cada mulher está a ter 1 ou 2 filhos. Aqui a média, grande parte das meninas grávidas vão chegar a um terceiro filho. E há algumas que com o 4º, ou 5º e o 6º. Ou seja... Portugal, um dos países que tem a taxa de natalidade mais baixa, a Irlanda é o 2º da Europa com maior taxa de natalidade. Ou seja, já a mulher começa a sua vida reprodutiva já a pensar que vai ter os 3 filhos e muitas mulheres aqui a ideia querem muito um parto vaginal porque sabem que vão querer 3 filhos e que se tiverem uma cesariana no primeiro parto, isto pode depois limitar o que é que vai haver, o que é que poderão ter nos próximos partos. Também aqui fazemos um trabalho muito grande, sobretudo eu com a minha equipa, no trabalho do parto vaginal após cesariana. Pronto, isto é um bocadinho diferente do que... E acho que a minha experiência tem sido bastante positiva com a equipa de psiquiatria que me tem ajudado, pronto, com as grávidas, que há certos aconselhamentos que eu consigo ter com elas e eu posso dar a minha informação de ponto de vista obstétrico, mas depois há ali outras situações o abuso sexual, pronto, muitas destas perspectivas depois também vêm de um passado, ou há um abuso sexual, há um parto traumático, há esta experiência de um stress pós-traumático após um parto, e esta equipa depois ajuda também, e há uma boa comunicação entre nós, e aí conseguimos também gerir a expectativa daquela mulher que sente-se, como nós lhe demos mais informação, como a apoiamos de vários níveis, sente-se mais, o tal empowerment, de ter mais poder sobre o seu próprio corpo e decisões, o que é que vai acontecer com o seu parto. Mas aí também há muito a não usar, as mulheres quererem de forma 100% natural, sem a epidural, sem nenhuma intervenção, ou
É que, para mim, enquanto profissional da saúde e até enquanto mulher, essa quase pregação religiosa de que a mulher vai se empoderar da dor, que ela tem que sofrer, isso para mim é quase um abuso psicológico frente à mulher. Se você não sofreu no seu parto, você não vai ser uma mãe suficiente. Você tem que mostrar que você pode ir a qualquer custo. Não. Tanto é que, voltando um pouco à questão da violência obstétrica, nesse documento, nessa lei que eles estão querendo implementar, é violência obstétrica e crime, segundo esse documento, se você oferecer a epidural para a mulher e ela estiver no plano de parto que ela não quer. Então, ela não pode mudar de ideia. Quando você não pode mudar de ideia, não acho que isso seja humano, não acho que isso seja humanizado, e muito menos que isso haja respeito, porque a mulher pode mudar de ideia. Se ela está sentindo dor, ela pode, a qualquer momento, pedir a epidural. E os profissionais da saúde têm a obrigação legal de informar e de deixar à disposição a mulher, né? Então, aí também há essa coisa de que a mulher tem que sofrer para ser boa mãe? Não, eu acho que não é a perspectiva que eu tenho aqui. Elas, há realmente mulheres que me aparecem com planos de parto e, por exemplo, elas vêm, por exemplo, as que estão a fazer a consulta só com a enfermeira e apresentam um plano de parto às enfermeiras, vêm à minha consulta, ou seja, e tem que ser discutido com o consultant e assinado por nós. Elas apresentam muitas vezes isto. Assim, eu não vou dizer que não há fundamentalistas cá, porque também há fundamentalistas, e posso-vos contar um caso que nós tivemos aqui na maternidade maior, que foi bastante difícil de gerir, mas grande parte, pelo menos das grávidas com a qual eu tenho lidado, quando me trazem um plano de parto e eu, pronto, consigo sentar com ela, é óbvio que isto demora tempo, e isto é outra coisa que às vezes a medicina atual não nos permite. Eu tenho que me sentar com ela e sei que com aquela mulher vou perder pelo menos meia hora, às vezes até 1 hora, porque tem que correr cada item e, por exemplo, elas muitas não, uma coisa que não querem é oxitocina. E pronto, uma pessoa senta-se com elas e olha, mas isto, ou não querem ter uma cânula, e nós temos que explicar, olha, mas a situação, eu não vou impor nada, vamos aqui discutir o que é que pretende e pronto, vamos tentando, e da minha experiência grande, pronto, a maioria das minhas grávidas acabam por ceder, desde que seja bem explicado, olha, isto, eu não faço isto porque estou a obrigá-la, eu faço isto porque há evidência científica para eu ter que fazer isto, eu não quero obrigá-la a nada. Pronto, e grande parte delas acabam, mulheres que me tenham trazido planos de parto bastante, e tenho visto alguns bastante engraçados, e mulheres que pensar, algumas, pronto, vimos que é um copy-paste de qualquer coisa que foi tirada da internet e que nos trazem, e depois temos algumas que vê-se que trabalharam aquilo e que tiveram a pensar, mas que conseguimos chegar a um entendimento, elas conseguem perceber da analogia, mas pronto, aqui temos outra coisa. Essas é que se calhar são as mais fundamentalistas, que são as mulheres que pretendem o parto em casa. E aqui há parto em casa. Por duas maneiras que elas podem fazer o parto em casa. Nós temos, pronto, o nosso Sistema Nacional de Saúde tem enfermeiras que trabalham com o Sistema Nacional de Saúde e que fazem partos em casa, e depois temos as enfermeiras privadas que vêm de uma empresa inglesa que fazem partos em casa. Pronto. As que trabalham com o HSI, que é o equivalente ao Sistema Nacional de Saúde, essas mulheres vêm à minha consulta, pronto, e eu tenho que assinar que aceito que elas façam um parto vaginal em casa, ou por exemplo, um parto em casa. E tem que ter determinados critérios, nomeadamente a distância do hospital, determinadas situações. As outras situações já são um bocado mais complicadas porque é privado, ou seja, não tem nada, não é sobre a alçada do HSI. E nós recentemente, por exemplo, tivemos uma mulher que já tinha 40 anos, tinha tido uma gravidez anterior em que tinha tido uma trissomia e esse feto tinha vindo a falecer, e esta gravidez já tinha sido diagnosticada que tinha também de uma trissomia, e esta mulher queria ter um parto em casa. E queria ter um parto em casa, eu acho que tinha uma situação traumática do parto anterior, pronto, foi falado com ela e ela continuou a insistir que queriam o parto em casa. Acho que este feto tinha uma alteração cardíaca e havia a preocupação dela, tendo o parto em casa, havendo algum problema com o bebê que não poderia chegar ao hospital. E, por exemplo, esta seria uma situação, esta mulher quis muito ter o parto em casa, isto levou a reuniões entre obstetras, entre a grávida, entre a própria enfermeira parteira, isto não foi apoiado pelo Sistema Nacional de Saúde,
Entretanto, a grávida acabou por decidir vir ter o parto no hospital, mas isto depois, muitas horas, e nomeadamente o feto, pronto, o bebê nasceu e acabou por ter que ser transferido para fora, para o hospital, para outro hospital, para intervenção cardíaca. Isto foi e isto temos algumas grávidas assim. E estas são as que querem parto em casa, são normalmente, da minha experiência, são as que são mais difíceis. E, por exemplo, a semana passada tivemos nós aqui o trabalho, fazemos a indução pós-termo, que nós chamamos 40 semanas mais 10, ou seja, deixamos a chamar 40 mais 10 dias. E aí depois oferecemos a indução e, por exemplo, estas que querem, a semana passada tivemos uma que quis ter o parto em casa e chegou a termo mais 12 e não queria vir para não podemos obrigá-las, só podemos fazer reuniões com elas e dizer, olha, a situação, há o risco de morte intrauterina, estes são os riscos, pronto. Mas se elas não querem vir, não posso obrigá-la a entrar no hospital. Obrigada, Anabela. Eu vou abrir, João, quer você fazer alguma pergunta direto para a Anabela? O Igor tinha perguntado da episiotomia. Então, Igor, quer reforçar a sua pergunta ou, Anabela, quer dizer o que é que qual é a sua opinião sobre a episiotomia, fazê-la, não fazê-la, o que é que acontece com a episiotomia? Assim, não sou... Eu acho que a episiotomia tem uma indicação e pronto, acho que só quem está a fazer o parto, pronto, e muitas vezes estamos a ver a grávida, estamos a examiná-la, estamos a ver o próprio períneo, e acho que muitas vezes a episiotomia eu faço episiotomias, não faço de modo sistemático, ou seja, não faço em todas as grávidas, poderei... Não posso dar uma percentagem, mas digo que se calhar 20% a 30% das minhas grávidas têm uma episiotomia, mas é num períneo que eu vejo que seja um períneo alto, que está apertado e que pronto, está a dar ali algo e que se o parto continuar poderá fazer uma laceração grau. Pronto, o risco aqui é, pensamos em mulheres que se deixamos rasgar e fazer uma laceração, poderão vir a fazer uma laceração grau 3, 4. Pronto. E o que eu digo, eu não faço nas grávidas todas, é situação a situação. Obviamente que faço mais episiotomias quando estou a fazer um parto com uma ventosa ou com fórceps do que um parto natural. E depois também depende se é a primeira gravidez. Acho que na gravidez, no primeiro parto, o risco será maior do que uma mulher que está... O que eu digo aqui, eu faço muitos partos em mulheres que tenham 2 e terceiro filho e muitas delas não... Grande parte delas, a maioria, não vai precisar de uma episiotomia. Aquele períneo já se distendeu, já passou lá uma... E elas aqui têm miúdos grandes, uma média elas conseguem parir miúdos com 4,7 quilos aqui, como se não fosse nada. Assim, isto é frequente, é isso. O períneo é um bocadinho, eu acho que deve haver aqui uma alteração genética diferente. Porque as mulheres aqui têm bebés, não é fora do comum eu estar na enfermaria e ter mulheres que durante aquela semana tenha tido um miúdo com 4,5, 4,7, sem distócia de ombro, sem nada. Há aqui uma componente genética também bastante diferente da casca a nossa portuguesa tem. João, tem alguma coisa a acrescentar sobre a episiotomia? Bom, a episiotomia é algo que já vem... Há uns anos atrás era um assunto que já vinha sendo discutido e existem alguns trabalhos, acho que existe a única pessoa que publicou imenso trabalho sobre este assunto foi um ginecologista que se chama Colombo, interessante porque realmente é um bocadinho o ovo de Colombo. Eu acho que sem dúvida tem o seu lugar e a Anabela pôs isso de uma maneira muito, muito, muito correta da sua utilização. E o que me assusta mais é quando algumas mulheres, talvez sem informação, acho que isto é uma palavra-chave, sem informação sobre o trabalho de parto e na realidade a Anabela falou que realmente estar 30 minutos, uma hora para desmistificar algumas coisas para esclarecer muitas coisas que
se calhar não estão bem organizadas nas cabeças de algumas grávidas. A informação é muito importante e realmente a informação hoje em dia está nas mãos de todos, sobretudo nas pontas dos dedos, no telemóvel, no iPad, no computador, e isso salta-nos bem para os nossos colos. E se nós não os conseguimos ajudar a filtrar e pôr algum filtro nessa informação, podemos cair isto. E realmente o que me assusta muito a mim, não fazendo a episiotomia, é aquilo que a Anabela falou, e não sei se isto um bocadinho, que é os chamados OASIS, ou seja, não é o grupo rock, mas são as lacerações do esfíncter anal. Isso a mim é o que me assusta, porque já fui chamado algumas vezes para corrigi-las, porque realmente isto é libertar forças quando se faz uma episiotomia. E se nós não libertamos as forças, nomeadamente de forma lateral, é só para baixo. E para baixo é para o reto, para o ânus. A correção de fistas já nem falo, o problema nem é às vezes as fistas retrovaginais por causa das lacerações do grau 4 e do reto, mas sobretudo do esfíncter anal, que se não forem individualizadas, bem corrigidas, tem algo que é muito mais incapacitante, muitas vezes, como a incontinência urinária, que também que é a incontinência de gases e fezes. Isto, acho que as mulheres não têm que ter esse trauma e essa cruz sobre isto. Há só um pequeno acrescento há bocado, como tu estavas a falar, é que, na minha opinião, isto acho que é um tema que nos vai cair na nossa atualidade e na nossa vida, é que na realidade há bocado quando falavas da questão de dor, isto não para ir à sem dor é bíblico. E, na minha opinião, o ponto-chave disto tudo é nós informarmos e tentarmos falar com as pessoas. Na realidade, há de haver sempre alguém que não tem a capacidade de poder ouvir-nos ou tentar ceder a argumentos, mas acho que temos de estar preparados para isto, acho que é uma questão de adaptação. Infelizmente, toda a prática e toda a arte, toda a oncologia clínica, como eu a vivi há 20 anos atrás, vai-se perder, porque, e temo, e o que me assusta imenso, é que se calhar em algumas posturas mais extremadas vamos cair em algo que o Igor, infelizmente, vê em miúdas de crianças de 16 ou mais novas em Moçambique, porque não têm pelvis preparadas para isso e depois a seguir têm partes traumáticas e muitas horas de trabalho de parto, mas elas não o escolheram. Aqui a diferença tem a ver com isto. É um tema fraturante, é algo que vai nos pôr a filosofar muitas horas, mas é mesmo assim, independentemente de tudo, é entrar numa parte da discussão, porque realmente o que vai acontecer quando vier, e porque já aconteceu, eu tenho um colega meu que trabalha comigo, que teve uma grávida, advogada, jurista, que lhe apresentou um contrato de parto e ele recusou. Igor, a pergunta tinha sido inicialmente sua. Tem algo a comentar? Não, gostei de ouvir as vossas opiniões. A pergunta era um pouco mais sobre esta legislação de proibir a episiotomia. Eu acho assim, o de proibir efetivamente que isso seja uma lei, realmente a mulher tem o direito sobre o corpo dela, desde que nessa lei esteja escrito que se alguma coisa acontecer, a consequência é da mulher e não do parto, não do médico que fez o parto, eu acho que a lei fica mais justa, porque o médico é punido se ele faz episiotomia porque não devia ter feito. E se ele não faz e lacera tudo, ele também é punido porque ele devia ter feito. Então, fica um pouco cruel para o médico
que ele sempre vai ser o culpado de ter feito ou de não ter feito. Claro, Acho que a lei está um pouco estranha. Eu acho que essa lei, e vou dizer assim, aqui na Irlanda a parte médico-legal gera muito. Eu gero muito aqui porque qualquer situação, é difícil de explicar o que é o componente médico-legal neste país, porque nós sabemos que quando estamos a obstetras, pelo menos uma vez por ano vamos ser chamados a alguma coisa, ou vai haver 2 ou 3 queixas. Isto é completamente diferente do que é em Portugal, e depois isto vai a tribunal e as compensações aqui vão na ordem dos 2 milhões a 10 milhões de euros, ou seja, isto gera muita coisa. E uma situação destas, em que, por exemplo, fosse passada uma lei dessas aqui na Irlanda, em que o obstetra ia ser punido, e não nem estamos a falar de 2 anos de prisão, mas o obstetra ia ser punido porque estava a fazer uma episiotomia, eu sei o que é que isto iria dar aqui na Irlanda com a parte médico-legal. Não mais nenhuma mulher ia parir via baixa, a não ser que chegasse com a criança a nascer. E ia tudo para cesariana. Porque aqui, por exemplo, nós aqui, uma coisa que eu nunca tinha usado em Portugal, e eu não sei se conhecem o que é o Epi-Scissors, que é uma tesoura especificamente desenhada para fazer o ângulo certo quando se está a fazer uma episiotomia. Aqui tem havido situações, pronto, eu fui treinada com o meu tutor, e pronto, aqui apontava o João foi uma das pessoas que teve, enquanto eu estava a treinar, nós treinámos a fazer episiotomias. Aqui os internos dão-lhes uma tesoura para a mão, a tesoura, aquilo tem uma coisa que aponta para a parte posterior do períneo, e depois a tesoura está a um ângulo de 60 graus e usa-se aquilo. E isto porque há falta de tempo, acho eu, para ensinar um interno o que é fazer uma episiotomia. Tem havido situações que a mulher fez o obstetra fez a episiotomia, mas aquilo lacerou, deu um grau 3, 3 ou 4, não me recordo bem, e foi a tribunal. Pronto, porque é que houve problema? Porque o obstetra não usou a tal tesoura que aperfeiçoava a técnica de fazer a episiotomia. É só para terem uma ideia o que é isto aqui. A todos, se quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem mandar para o chat, ou vocês podem levantar a mãozinha que eu abro o microfone, ou deixe-me ver que vocês também conseguem abrir o próprio microfone, e para isso ficar um pouquinho mais dinâmico, e nós podemos colocar aqui questões caso vocês queiram. Anabela, enquanto ninguém faz nenhuma pergunta, você tinha dito do tempo, você tem meia hora para conversar com a grávida, você tem 1 hora, isso é nas consultas pré-natal ou quando elas já chegam em trabalho de parto? Pré-natal, e também aqui funciona um bocadinho diferente daí, não sei se têm noção. Eu sou capaz de uma consulta pré-natal, que nós chamamos de antenatal clinic, sou capaz de ter 50 grávidas numa tarde. Agora, estas 50 grávidas não são todas vistas por mim, porque eu trabalho com uma equipa de médicos mais novos, ou seja, serei eu com mais 2 ou 3, ou seja, eu tenho esta possibilidade de falar com as grávidas este tempo todo, porque realmente estou a trabalhar com uma equipa que depois, mas o aconselhamento aqui é visto como uma parte muito importante, e tem que haver este aconselhamento. As enfermeiras também fazem muita parte do aconselhamento, mas tem que ficar escrito, e é considerado uma parte, tipo, o consultant, quando há algum evento, uma das primeiras coisas que vamos fazer é olhar para o processo e a ver, por exemplo, nas mulheres que estão a tentar pôr um parto vaginal após uma cesariana, ou uma mulher que tenha tido uma cesariana no primeira gravidez, tem que haver um período de aconselhamento a essa grávida, para ela saber quais é que são as suas decisões e tomar uma decisão. E isto tem que estar documentado no seu processo, e muitas vezes nós, por ano, grande parte das maternidades está a auditar, vai fazer auditorias a ver se este processo está a ocorrer. No parto já é um bocadinho mais complicado, mas eu também, no parto também, muitas vezes um bocadinho mais acelerado, mas também temos que ter tempo para estar com a grávida e explicar-lhe a situação. Eu, por exemplo, ontem fiz uma cesariana numa grávida, tive de estar a explicar porque é que eu estava a levá-la para a cesariana. Aqui há muito esta parte da comunicação. O HSE, o Sistema Nacional de Saúde, dá muita importância à comunicação entre
a grávida e o doente. E isto tem a ver com um projeto que começou há 2 ou 3 anos atrás, em que tiveram do género de uma auditoria que o Sistema Nacional fez às grávidas, ou seja, todas as grávidas que tiveram parto ali num período de 3 meses, o HSE entregou um questionário, qual é que era a satisfação das grávidas. Pronto, e as grávidas, um dos grandes problemas que levantaram a nível nacional era a comunicação, ou seja, e nos últimos 2 anos tem havido imenso trabalho a tentar e melhorar a comunicação. Eu, por exemplo, estou incorporada num projeto que é ensinar como é que os médicos e como é que os profissionais de saúde devem comunicar, que tipo de informação é que devem comunicar, ou seja, isto é um projeto que está a ser feito na sequência desta auditoria. Isso é um projeto muito interessante, porque muitas vezes o profissional da saúde sabe conversar com outros profissionais da saúde, mas tem imensa dificuldade em colocar os termos clínicos, os termos não clínicos para o paciente. E aí a paciente está em trabalho de parto, está a parir, está emocionalmente fragilizada por todo o processo. E se nós não soubermos falar de uma maneira clara, em termos claros, ela não vai entender. Então, acho que isso é um trabalho muito interessante. Os profissionais da saúde conseguirem também passar uma informação clara, mas com termos não técnicos, em que a paciente consiga entender, porque às vezes eles informam, mas é uma informação que elas não entendem, então elas continuam se sentindo não sendo informadas. Eu acho que é isso, ter mais tempo para conversar com essa grávida, ter mais tempo para explicar quais são os procedimentos, por que esses procedimentos são necessários ou não, e que a escolha, com certeza, é da mulher e de quem está parindo, e ela tem todo o direito sobre o corpo dela, mas ela também tem que estar informada de todas as consequências. Essa divulgação de que o parto vai ser lindo, de que vai ser tudo maravilhoso, e ela vai sair de lá poderosa, linda, não é a realidade, né? O parto não é tão lindo assim. O nascimento de uma criança é lindo. O parto em si, seja via vaginal, seja via cesariana, ele tem os prós e os contras. E a mulher não sai poderosa só porque sofreu mais ou porque sofreu menos. Então, é preciso entender que a maternidade empodera, mas é a maternidade, ao longo da maternidade. Só o parir não é suficiente para empoderar uma mulher. E que não é tão romântico assim, como muitas pessoas pensam e muitas pessoas pregam. O parir, trazer uma criança ao mundo pode não ser romântico, e o plano todo que elas fizeram, por algum motivo, pode não se realizar. E desde que isso seja feito de uma maneira humana e explicando, ela não precisa se traumatizar porque o plano não deu certo, porque muitas vezes não dá, né? Não é perfeito. Não, mas é parte disso, e eu costumo dizer que o parto perfeito é na televisão e é o que elas veem na televisão, e eu tento muitas vezes prepará-las para o pior, e dizer, olha, isto é o que pode acontecer, e acho que preparando-as para o pior, muitas vezes depois quando volto, quando tem lá o bebê, doutor, eu estava à espera de pior, e pronto, correu bem, isso, pronto, quando corre bem, corre bem. Tem aqui uma pergunta que é se as enfermeiras que fazem o parto em casa também são responsabilizadas legalmente. Se fazem parte assim, as que fazem parte do HSE, pronto, são treinadas pelo HSE, elas assumem a responsabilidade do parto, porque elas, pronto, são profissionais, elas também fazem o parto. Nós também temos, na maternidade grande, por exemplo, temos enfermeiras que fazem parto sem nós obstetras lá irmos. Ou seja, é uma parte do bloco de partos que são elas que fazem parte. Sim, elas são responsabilizadas. As que fazem parte do sistema privado já é um bocadinho diferente, pronto, então mas também são responsabilizadas de uma maneira um bocadinho diferente e têm também os seus seguros profissionais. Isto também é outra coisa que nós temos de ter aqui. É um seguro profissional que pronto, é bastante elevado. Eu acho que na grande parte dos países, e nisso inclui Portugal, eu sei que inclui o Brasil,
o profissional da saúde sempre vai ser responsabilizado. Quem não é profissional da saúde é que não é responsável pelo parto, seja no hospital nunca, embora queira intervir, mas ele não é responsável se ele está acompanhando uma mulher que tenha o parto em casa, justamente porque ele não é profissional da saúde, não é dele a responsabilidade pela saúde dessa mãe. A responsabilidade dele, o trabalho dele é o suporte emocional. Então, acredito que os enfermeiros, bem como os obstetras, e se eventualmente um fisioterapeuta quiser fazer um parto, seja em casa, seja no hospital, embora não tenhamos essa função nem essa formação, nós somos responsáveis, porque nós somos profissionais da saúde. Então, podemos e devemos responder legalmente pela saúde do paciente. Já os outros profissionais que não são profissionais da saúde e dão o suporte emocional, eles não são responsáveis pela saúde da mulher e eles não respondem legalmente pelas consequências do parto. Isso aqui, para mim, é um grande viés da lei, pelo menos na minha opinião. Não sei se vocês concordam com isso. Mas, pode falar, Anabela, desculpa. É assim, acho que as nossas, aqui, os partos em casa, eu tenho uma opinião própria, eu não... Às vezes é um bocadinho difícil eu dar estas aprovações. Às vezes as mulheres estão a morar 1 hora do hospital e estas situações, e depois são mulheres que estão a ter o 3º e o 4º filho e querem meter em casa. E, assim, pode correr muito bem, mas pronto, uma das coisas que eu falo com elas é o risco de hemorragia pós-parto, e o problema de estarem longe da maternidade. Mas é assim, tem uma enfermeira que é formada em obstetrícia e que tem todos uns requisitos e tem todo um processo que é, pronto, apoiado pelo nosso Sistema Nacional de Saúde aqui, que permite esse parto. E outra coisa que eu também gostava de adicionar aqui, por exemplo, as nossas grávidas, no pós-parto, qualquer grávida que tenha tido um parto instrumentado, um fórceps ou uma ventosa, antes de irem para casa são sempre avaliadas por um fisioterapeuta. E isto acho que é uma coisa bastante boa, que, por exemplo, olhando para incontinências urinárias e problemas, vão ter o apoio do fisioterapeuta depois, a longo prazo também. Na França, todas as mulheres mães, independente da via de parto e independente se foi instrumentizada ou não, todas elas recebem a visita do fisioterapeuta e são acompanhadas pelo fisioterapeuta no pós-parto. Então, mas aí a gente já está falando da prevenção, de um atendimento precoce, que infelizmente você precisa ter um sistema de saúde com mais dinheiro para conseguir dar, além do básico, a prevenção. Então, é fantástico, eu acho muito fantástico quando nós, fisioterapeutas, conseguimos atuar de uma maneira preventiva e não só depois que tenha uma patologia instaurada. João, Igor ou mais alguém? Alguém quer colocar alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Vocês conseguem vocês mesmos abrir os seus microfones ou enviar para mim uma pergunta aqui no chat? O doutor Hélio me mandou uma mensagem que ele está sem microfone e sem vídeo, mas ele está assistindo. Me manda abraço para todos. Ele está no Brasil e está ali assistindo pelo telefone, sem, acho que com a conexão marca, ele não consegue colocar mais nada. João, Igor, querem acrescentar mais alguma coisa? Não, obrigado. Acho que foi uma conversa interessante. Não, acho que, por mim, acho que isto é um tema tão rico e tão diverso, acho que podemos ficar aqui... Nunca acaba. Nunca acaba, então podemos fazer um remake disto. Então, Anabela, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, ficou algo por dizer? Quase como o João, podíamos estar aqui toda a noite, aqui muito... E acho que com a riqueza de experiência que eu tenho ganho aqui nos últimos 2 anos, podia aqui muita coisa que podíamos comparar, mas acho que disse o que tinha a dizer e agradeço o convite novamente, acho que foi bastante engraçado o nosso encontro aqui. Eu é que agradeço a participação de todos
e acho que foi tudo muito bem dito. Muito obrigada, Anabela, que é o consentimento da mulher, ela estar bastante esclarecida, e nós, profissionais da saúde, aprendemos cada vez mais como conversar com os nossos pacientes de uma maneira mais clara e mais tranquila, para que ela consiga entender o que nós estamos falando e que as mulheres entendam que o profissional da saúde está aqui para ajudar, e o que nós oferecemos é para o melhor delas. Os profissionais da saúde não ficam pensando em como é que eles vão fazer o pior parto da vida deles, muito pelo contrário. A gente vai trabalhar, e vocês, obstetras, que eu admiro tanto, vão trabalhar para oferecer o melhor para suas pacientes, embora nem sempre isso seja possível. Mas... Já agora, como eu costumo dizer a estas grávidas, quando estão muito ansiosas sobre o parto, eu costumo dizer, a pessoa a seguir a elas que quer que isto tudo corra melhor sou eu. Exato, está todo mundo ali querendo que corra da melhor maneira. Então, talvez nós, profissionais da saúde, consigamos, se a gente conseguir uma conversa mais direta, mais clara, sem tantos termos técnicos, e esclarecer um pouco mais o que está acontecendo, e também por parte das mulheres, se elas vierem sem tanto medo, sem tanto receio, seja possível que isso aconteça de uma maneira mais tranquila, e que as mulheres fiquem menos traumatizadas de tudo aquilo que elas esperavam do parto. O parto não é tão romântico, né? Então, é só o começo da maternidade, e elas ainda têm muito tempo para se tornarem excelentes mães. Não vai acontecer nessas 24 horas. É preciso que tenha também bastante calma e a resiliência para entender que, principalmente quem quer o parto via vaginal, tem que assumir que está fora do controle. Quem controla é a criança, não tem como planear muitas coisas. Todos vocês, muito obrigada, uma boa noite, e vamos pensar num bom tema para a próxima reunião. Obrigado. Tchau, Obrigado. Obrigada. Deus. Tchau. Obrigada, Lara. Tchau.